está sentado puder se colocar em pé, só para a gente ler só esses 3 versículos. Eis que uma mulher que durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia, veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste. Versículo 21, porque dizia consigo mesma: se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curada. Versículo 22, e Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele instante a mulher ficou sã. Feche os seus olhos. Obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade, esse privilégio de estar aqui na tua casa, onde teremos a oportunidade de meditar, de refletir sobre este texto, sobre a tua palavra, e que possamos empreender dentro de nosso âmago, dentro de nosso ser, e que possamos transformar isso, atitude de fé, de coragem, e chegar à certeza que só o Senhor pode fazer aquilo que está longe do nosso alcance. Então, Senhor, fala conosco pelo poder do nome de Jesus. Pode sentar, queridos. Essa mulher que sofria por 12 anos, ela tinha 2 enfermidades, a da alma e do organismo, porque ela ouviu falar de Jesus, ela não seguia Jesus, ela estava cuidando da enfermidade dela. A Bíblia Sagrada diz que ela tratou por 12 anos, sem sucesso. E quando ela ouviu a respeito de Jesus, e provavelmente ela tenha contemplado algumas coisas que aconteceram através das mãos de Jesus, e ela, nesta oportunidade, ele passou e ela estava próxima, ela então construiu fé no seu coração, porque só ouvir, porque a fé vem pelo ouvir. E ela, certamente, algumas pessoas à distância falavam para ela a respeito do que Jesus estava fazendo. A mulher que sofria de fluxo de sangue foi a pessoa que tocou a orla das vestes de Jesus. Essa mulher pensou, nós lemos isso, que poderia ser curada, certamente mediante a muitos milagres que ela havia presenciado, sem que Jesus percebesse. Por causa da multidão que ele apertava, ela o tocou na orla das suas vestes. Quando fala orla, parece que é a barra. Certamente essa mulher, ela não tinha forças, porque ela estava sofrendo de hemorragia por 12 anos. E por aquilo que ela determinou no seu coração, ela buscou todas as forças restantes do seu organismo para se aproximar de Jesus e tocar apenas na orla das suas vestes. Ela reuniu forças, porque no seu coração era a única alternativa, porque ela gastara tudo e nada resolveu o seu problema. Então, quando ela ouviu falar de Jesus, ela disse: a minha saída será ele. Se eu conseguir tocar pelo menos na orla dele, eu vou ser curada. Ela teve fé só por ouvir. A gente acha que ouvir a palavra de Deus tem que ser num culto. Não, em qualquer lugar. Se você estiver ouvindo a respeito de Jesus, pode ser gerado fé em você. E ela não estava no culto, ela estava afastada, ela estava excluída por ela estar considerada por aquela época como uma mulher imunda. Ela não tinha como estar próximo dentro da sociedade, ela estava alijada, porque ela era uma mulher considerada imunda. Mas ela, diante dessa restrição
religiosa e diante da sua necessidade, ela valorizou a sua necessidade e deixou para trás a religiosidade. A história da cura dessa mulher que sofria dessa hemorragia, ela está registrada neste texto. Está registrada também Lucas, Marcos e Lucas. É interessante notar que o milagre sobre a mulher do fluxo de sangue ocorreu quando Jesus estava indo realizar outro milagre. Ele estava caminhando para a casa de Jairo, porque a filha de Jairo estava gravemente enferma, nas últimas. A caminho da casa de Jairo, cuja filha dele, cuja essa menina estava em estado terminal, foi que aconteceu o toque dessa mulher, a ponto de Jesus parar a sua caminhada. Quem era a mulher do fluxo de sangue? Quem é essa mulher que estava sendo consumida pela hemorragia? A Bíblia, ela não registra qual era o nome da mulher que sofria dessa doença. Tudo que se sabe é que provavelmente ela era uma moradora da cidade de Cafarnaum. Antes de se encontrar com Jesus, ela já padecia. Ela sofria por 12 anos dessa hemorragia crônica. Pelo seu enfraquecimento, entende-se que o fluxo sanguíneo daquela mulher era constante e intenso, ao ponto dela estar sendo consumida. Suas forças estavam indo embora. Aquela hemorragia deixou essa mulher completamente debilitada fisicamente, além do isolamento. Não tem coisa mais que debilita o isolamento. É você sentir a solidão circunstancial. Por causa de uma situação, essa mulher era obrigada a estar fora, alijada da sociedade. Além disso, segundo a lei mosaica, o fluxo de sangue a tornou impura. Está lá em Levítico, eles estavam preservando a lei. Lá em Levítico 15 e 19. Eu não vou ler esse texto. Dessa forma, essa mulher também estava enfrentando discriminação e restrição social e uma série de privações religiosas. Não podia entrar no templo, ela não podia estar perto de pessoas. Ela sofria muito, não só fisicamente, mas emocionalmente. Ela estava sendo rejeitada por causa da sua doença. Ela estava sendo desprezada por causa do seu mal, o mal que lhe acometia. Ela jamais poderia ir ao templo em Jerusalém. Tudo que ela tocava também era visto como imundo, não podia tocar em nada. Era visto como imundo. Diante da lei levítica, a cama que ela dormia, a cadeira que ela se sentava, as coisas que ela usava e as coisas que ela vestia eram todas consideradas imundas. Qualquer um que tocasse a mulher do fluxo de sangue era considerado imundo. A Bíblia também diz que essa mulher que sofria com fluxo de sangue havia procurado ajuda de todas as formas, gastando assim todas as suas economias, todos os seus recursos. Ela gastou tudo que tinha com os médicos da sua época. Nenhum tratamento médico resolveu a situação dela, o seu problema.
E sua saúde piorava cada vez mais ao longo dos 12 anos. Como diz lá em Marcos 5, 25, 26, aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Gastou tudo e não resolveu o problema dela. Tudo isso estava indicando que a situação dessa mulher era desesperadora e irreversível. Nos últimos 12 anos, essa mulher estava vivendo na solidão, desprezada, ignorada, e tinha como sua companhia a vergonha. Tudo isso que ela estava sentindo colaborava para essa hemorragia aumentar. E ela estava indo de uma forma avançada ao fim da vida dela. Jesus, tudo começou a mudar na vida dessa mulher quando Jesus entrou no cenário da vida dela. Saiba, quando Jesus entra em cena, tudo começa a mudar. Quando Jesus entra em cena, tudo começa a mudar. O cenário mudou quando ela se aproximou dele. Se aproxime dele. Procure contato com ele. Procure conversar com ele. Sabe por quê? Porque quando ele entra na sua vida, no cenário da sua vida, todas as coisas começam a mudar. Porque Deus é um Deus de mudanças. Jesus estava seguindo por um caminho dentro de Cafarnaum, cercado por uma grande multidão. Jesus já havia curado muitas pessoas naquela região, então era natural que as pessoas o acompanhassem querendo receber algo, ou por simplesmente especulação. Aí a gente pode entender que estar perto de Jesus não é que você vai ser alcançado, é a forma como você está perto dele. Havia uma multidão e nada acontecia, não saía nada do corpo de Jesus. Jesus estava incomodado, era apertado. A multidão queria estar perto dele, mas não tinha nenhuma atitude em função dele. Havia os especuladores, havia aqueles que queriam acusá-lo, todos estavam ali. Então não é somente estar em Jesus, é Jesus estar dentro de você, é você querer estar próximo a Ele, que Ele entre dentro da sua vida, através da virtude que só dele pode mudar a nossa situação, porque Ele tem uma virtude que transforma vidas. Mas não adianta só estar perto dele. Eu preciso ter uma atitude em relação à presença dele. Se não vir à igreja era o suficiente. Deus não busca religiosos. Deus busca verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Não é porque eu estou vindo à igreja que Deus me olha como adorador em espírito. Adorador em espírito é interior, gente. Não é aquilo que eu expresso, é aquilo que eu sinto. A minha vida precisa ser uma adoração para Deus. Deus está buscando aqueles que o adoram em espírito, interiormente, e em verdade, em atitude. Então aquilo que eu sou por dentro deva ser uma adoração para Deus, porque Ele está buscando isso. E aquilo que eu expresso por fora é aquilo que Ele recebe, porque Ele está buscando, Ele está procurando. Então, a adoração não é só cantar, cantar é o mínimo.
Adoração é viver. Ele diz, e Ele está em busca daqueles que o adoram em espírito, é interior e em verdade. Cantar, louvar, adorar, expressar adoração, expressar louvor, mas a vida, o cotidiano, Ele está procurando pessoas que vivam a verdade e que demonstram adoração pelas suas atitudes, pelas suas reações, pelas suas decisões, pelo seu comportamento, pelo seu testemunho. Esse Deus está em busca. O Senhor procura estes tais que o adorem em espírito, interiormente e em verdade. Demonstração. Não é só estar perto dele, a multidão estava perto dele, mas essa mulher teve uma demonstração de adoração, de seu ao menos tocar na orla, não precisa ser nenhum ombro, mas na orla das suas vestes. Eu serei curada. Eu gostaria que você pensasse sobre isso. Não é só falar dele, é viver dele. Porque Deus busca esses que vivam dele, alimentados pela sua palavra, que possam transformar aquilo que você pensa, aquilo que você sente, aquilo que você sonha, seja no seu espírito uma adoração para Deus. Sentimento de vingança, murmuração, mágoa, ressentimento não é nenhum tipo de adoração. Esses Deus não busca. Esse Deus se distancia. Deus busca aqueles que o adorem em espírito, dentro e em verdade. Aquilo que você tem, que você demonstra dentro, se demonstra fora. E nem sempre quem demonstra fora, demonstra dentro. Por isso que ele demonstra, primeiro ele procura ver aqueles que o adorem por dentro, para depois ele ver para aqueles que o adorem por fora. Você está entendendo? Diga amém. Jesus estava seguindo, Jesus havia curado muitas pessoas, a multidão era grande, que acabava dificultando a sua caminhada, porque todo mundo esbarrava. A multidão queria estar perto dele, para ver se ia acontecer alguma coisa. Eram muitos esbarrões, Jesus caminhava apertado, com muitas dificuldades. A mulher que sofria com fluxo de sangue conseguiu ver em Jesus a única oportunidade da sua vida. Sabe por que muita gente deixa para depois? Não quer receber Jesus? Porque não vê Ele como a única oportunidade. Não, deixar para depois, porque ela acha que tem outras possibilidades, ele acha que tem outras oportunidades. Mas ela achou, e ela teve a consciência que a única oportunidade, ela estava ali, ela queria aproveitar. Utilizar suas forças que estavam sendo consumidas pela doença. E ela se esforçou, porque se havia multidão, ela se esforçou, ela rompeu com toda a religiosidade, porque ela devia estar tocando em alguém. As pessoas não estavam tão preocupadas com ele que nem percebeu a aproximação dessa mulher. E ela foi com muito esforço. Ela não estava como uma pessoa normal caminhando, ela estava com esforço, ela estava com fraqueza. Mas ela foi determinada. Como Deus ama aquele que é determinado. Como Deus ama com aquele que sabe o que quer e busca aquilo que Ele quer. E essa mulher disse: se ao menos tocar. Ela não mediu a dificuldade,
ela viu possibilidade. Se você está aqui, está medindo pela sua dificuldade, você nunca vai chegar, mas se você ver e olhar para Jesus como possibilidade, você vai vencer, você vai superar, você vai alcançar, você vai tocar, você vai ser atingido pelo Senhor, pelo amor dele, pela virtude dele, e as coisas começam a acontecer, porque você está vendo possibilidade. Essa mulher via possibilidade, e você está vendo o quê?